8 em ponto, com Sergei Cobra. Muito bem, às 9 horas em ponto em São Paulo, nós vamos abrir um espaço agora para falar sobre alienação parental. O número de processos abertos por alienação parental no estado de São Paulo cresceu 47% durante a pandemia de coronavírus. Ao lado daquela estatística da violência também, né? Que a gente já demonstrou aqui no 8 em ponto, que cresceu muito a violência familiar, né? E aponta que o estudo entre março de 2020 e fevereiro de 2021 foram registrados 226 casos. Já entre março de 2019 e fevereiro de 2020 foram 154. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a advogada Ana Paula Gimenez, que é doutoranda em Direito de Família. Ana Paula, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, eu que agradeço o convite. Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é alienação parental. Parece um nome assim muito complicado, parece não, é um nome, mas o que é alienação parental? Alienação parental é você programar um filho para odiar o outro genitor, até que essa própria criança aceite esse deslocamento e não queira mais esse genitor. Então, uma programação mental, uma interferência psicológica que não só um dos pais pode fazer, mas como qualquer pessoa que viva com essa criança, para que ela, criança ou adolescente, né, o filho, para que ela se afaste de um dos genitores, né? Então, por isso que na pandemia, os alienadores, né, eles tiveram muita oportunidade para provocar esse afastamento. A alienação parental, ela é uma violência psicológica, ela é um dano moral, são condutas que trazem consequências psicológicas, emocionais para os filhos. Ela deve ser combatida e evitada, né, através da conscientização, e a gente é um país que tem uma lei que combate os atos de alienação parental. E essa lei, ela especifica o quê? Quais são sanções? Ela disciplina essa relação entre pais que estão brigando? O que a lei estabelece para poder regular essa situação ou atenuar? Então, a lei, a primeira coisa, essa lei é contra os atos de alienação parental, que é diferente da síndrome de alienação parental descrita por Gardner, Richard Gardner, que é um americano. Esses atos de alienação parental têm um rol exemplificativo na lei. Cometidos reiteradamente, eles vão levar a síndrome de alienação parental. Então, não é sempre que uma pessoa que faz atos de alienação parental vai provocar a síndrome de alienação parental na criança. Mas essa lei já conscientiza quais são esses atos que já são uma violência psicológica. Então, por exemplo, você mudar para local distante sem motivo nenhum, entendeu? Você falar mal do outro genitor, você tirar a autoridade parental, então um autoriza uma coisa, o outro vai lá e desautoriza e critica, tá? É você omitir informações, que eu falo que é um dos primeiros atos de alienação parental. Por quê? Porque omitindo informações, você faz com que aquele filho pense em relação ao outro genitor. Nossa, ele não se interessa pela minha vida, então você não conta da escola, você não conta que a criança ficou doente, você não fala do médico, você não fala de um comportamento. Então parece que o outro se afastou do filho, mas na verdade não, né? Foi um dos genitores ou a pessoa que está cometendo alienação parental, o alienador, que omitiu uma informação. Você dificulta a convivência, né? Que antes a gente chamava de visitação. Então chega no dia do pai ou da mãe estar junto com aquela criança, não sei, ou inventa um médico, ou um passeio irrecusável, ou uma festa. É claro, a gente tem que ser flexível, né? Que a criança precisa dessa flexibilidade, que às vezes realmente aparece uma festa de um tio, no dia da visitação, então a gente tem que trocar. Mas quando isso é feito sem motivo, com o único intuito de prejudicar o outro, você está cometendo alienação parental, né? E uma das coisas mais graves é a falsa denúncia.
que pode ser uma falsa denúncia de um abuso sexual ou até uma falsa denúncia em conselho tutelar. Olha, a mãe não está cuidando bem, não está verificando tal coisa. Então, são diversos atos de alienação parental que são descritos nessa lei. E esses atos praticados são um abuso moral. E o que mais que a lei fala? Outro ato de alienação parental é, por exemplo, também não passar ligação, não deixar essa comunicação virtual. Isso também é uma alienação parental. E o que a lei traz como sanção nesses casos de alienação parental? Ela vai trazer algumas medidas que o juiz pode tomar para que diminua a prática desses atos de alienação parental. Então, vai ser desde uma advertência, parece que não adianta nada, mas quando o juiz fala, para cometer alienação parental, a pessoa repensa, entendeu? Por isso a importância da lei. Advertência, multa, quando mexe no bolso, geralmente o alienador ou a alienadora cessa esses atos de alienação parental. Então, vou dar um exemplo de um caso que aconteceu. A mãe não queria dar o passaporte da criança para o pai viajar, porque ela queria impedir essa convivência, queria atrapalhar o período de férias do pai. Então, entrei com pedido de alegando alienação parental e precisava do documento, e aí o juiz arbitrou uma multa. Entende? Então, assim, a multa é um instrumento muito eficiente também no combate, assim, desse tipo de ato, por exemplo, de alienação parental. Aí a gente tem a inversão da guarda. A gente tem também, por exemplo, quem tem guarda unilateral pode passar por uma guarda compartilhada, uma ampliação de um regime de convivência até a perda do poder familiar, tá? Então, são várias sanções, alienação parental. Ela vai desde leve até grave, desde seu pai, uma crítica diretamente à criança, olha, seu pai bebe muito, seu pai só pensa em namorada, sua mãe só quer sair, entendeu? Vai desde uma crítica até coisas graves, que é uma falsa denúncia de um abuso sexual, por exemplo. Então, o que acontece? Por que tem pessoas que querem revogar essa lei? Justamente por esse inciso da falsa denúncia de abuso sexual. Porque dizem que essa lei é para proteger a pedofilia e é contra as mulheres. Só que essa lei protege muito as crianças. É igual se a gente fizer o mau uso da Lei Maria da Penha, tá? E não é só mulheres que cometem alienação parental. Homens também podem cometer alienação parental, porque a gente tem a fama que comete mais alienação parental, porque a mulher antes tinha guarda unilateral, então ela cuidava sozinha do filho e ela tinha mais oportunidade para cometer, e mais tempo, né, para cometer esses atos de alienação parental. O nome que foi escolhido, né, alienação, já é um nome, né, um nome mais complexo, mas é essa forma de você transferir esse abandono, né, do efeito ou falta de um direito que aí seria de cuidar dos filhos. Essa alienação, doutora, ela sempre ocorre de maneira consciente pelos pais, porque nessa competição, nessa separação, nessa mágoa, às vezes os pais até complexados ou com medo de perder o afeto, o ex-cônjuge tem um outro relacionamento. Como é que funciona? É muito sutil, né, diferenciar entre uma alienação parental ou um ciúmes. Como é que fica isso como é que a lei consegue configurar isso? Eu conheço muito pai e mãe que alienam toda hora, mas nem sabem disso. Por isso que é importante a conscientização do que são os atos de alienação parental, porque ela ocorre sim de forma leve, ela ocorre inconscientemente. As pessoas não trabalharam as mágoas, os ressentimentos do fim da relação, e elas acabam transferindo para as crianças. Eu falo que os filhos eles têm que estar acima do casal conjugal, que acabou o divórcio, né? Mas esse casal, eles têm que lembrar que eles continuam sendo um casal de pais, tá? E esse casal é para
sempre, porque o divórcio, ele acaba com o casamento, mas ele não acaba com a família. A família vai continuar num novo formato. E quando eu falo, parece que eu estou falando que é fácil. Não é fácil. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se policiar, porque uma hora ou outra você pode soltar alguma crítica, porque a alienação parental ela pode ocorrer durante a relação também, durante o casamento. Esses casais que brigam muito e usam os filhos para atacar o outro. Então não é só com o divórcio, está na própria lei, que durante a relação também pode ocorrer. Tá? Então o importante é que os filhos, eles não precisam necessariamente dos pais juntos, mas eles precisam dos pais bem, juntos ou separados, eles são dos pais felizes. E as pessoas têm que colocar os filhos em primeiro lugar e saber que eles não podem ser uma moeda de troca, tá? Porque a alienação parental, ela traz lacunas emocionais e psicológicas na vida das pessoas que não tem mais volta. As consequências da prática reiterada de uma alienação parental, que leva a uma síndrome de alienação parental, são depressão, suicídio, síndrome do pânico, problemas de relacionamento, problemas de gênero, ansiedade, problemas com álcool, com drogas. Então, assim, quando ela está instalada a síndrome de alienação parental, é difícil, você não tem mais como retornar. Então, por que a lei é importante? A lei é importante para a conscientização do que é alienação parental, quais são os atos, para que as próprias pessoas se conscientizem, porque realmente tem várias pessoas, várias, que cometem inconscientemente, porque nem sabem que estão fazendo alguma coisa de ruim para os seus filhos. E se é uma lei, que as pessoas pregam a revogação da lei, se algo tem que ser revisto nessa lei, é apenas um inciso dessa lei, que é a da falsa denúncia de abuso sexual. O restante da lei, ele precisa ser melhorado. E como? Capacitando mais peritos judiciais, mais pessoas para trabalhar com esses casos de alienação parental. A alienação parental, ela aumentou na pandemia, por quê? Porque quando começou o isolamento social, aquelas pessoas que já tinham uma tendência a cometer alienação parental começaram a falar, não, agora você não vai mais ver seu filho sem razão alguma, porque, obviamente, eu mesma, durante um tempo, eu deixei a minha filha sem ver o pai porque ele trabalhava na rua, a gente não sabia quanto tempo ia durar o isolamento social, eu tenho uma filha asmática grave, mas muitas pessoas acabaram usando a oportunidade do isolamento social para cessar a convivência do outro genitor, tá? Por isso que aumentou muito os casos de alienação parental. Hoje a gente vive um novo normal, a gente sabe que não é... a gente tem que ter uso de máscara, as aulas já estão voltando, mas no começo da pandemia a alegação foi essa, que muitos aproveitaram a pandemia quando não tinham razão, então o outro genitor não saía, estava em home office, não era médico da linha de frente, e mesmo assim impediram essa convivência. Muito bem. Essa legislação, ela tem em outros lugares do mundo, doutora? Na América Latina, não. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro lugar. Nosso país é o único que tem uma lei, até porque tem alguns países, por exemplo, na Argentina, onde eu faço doutorado, quando um genitor comete algum, que aqui é reconhecido como ato de alienação parental, lá o mecanismo deles é uma responsabilidade civil, é um outro mecanismo. São questões difíceis, né? Lembrando que o Brasil é um dos países que mais se matam mulheres, né? No Brasil, a violência familiar ainda é muito grande e a mulher ainda morre muito na mão do homem. E a gente tem uma lei ótima, né? Que é a Maria da Penha, mas só que a violência está cultura, né? Cultura, infelizmente, cultura negativa que as pessoas precisam aprender, né? Outro dia eu gravei um vídeo e falei, o homem precisa entender o que não é não, mas precisa desenhar, né? O que é esse não, porque tem gente que ainda não entende. Exatamente. Nós conversamos ao vivo com a doutora Ana Paula Gimenez, que é advogada, doutoranda em Direito da Família, diretora da Revista Especializada de Direito Civil
e diretora da Associação Ibero-Americana de Direito Privado. Doutora Ana Paula, muito obrigado por sua participação aqui no 8 em Ponto e uma excelente semana para você. Eu que agradeço. Obrigada.